Olá pessoal, bom dia. Hoje estou aqui no Parque do Flamengo, em frente aqui o Pão de Açúcar, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, para gravar essa videoaula número 2. E nessa aula eu vou procurar dar informações do que é análise transacional, ou definir análise transacional. A análise transacional é uma teoria da personalidade criada na década de 50 por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. A análise transacional, além de ser uma teoria da personalidade, ela é também uma abordagem psicoterápica que combina a orientação psicodinâmica, a cognitiva e a comportamental, e também agrega aspectos da terapia da comunicação. Okay? Então, a análise transacional ela foi criada inicialmente por um psiquiatra, um médico, e ela foi, ela foi criada dentro da área clínica, ou seja, para psicoterapia. Tá? E a análise transacional, devido à sua abordagem focada na comunicação humana, outras áreas também vêm se beneficiando e agregando esses conhecimentos, por exemplo, na área organizacional. Área organizacional significa empresas, instituições, etc, etc. Para fazer treinamentos, desenvolvimento de equipes, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, interação humana. A análise transacional tem essa característica de abordar o intrapessoal e o interpessoal. Por isso a facilidade de aplicação da teoria em diversas áreas, inclusive na educação também. A educação tem se beneficiado muito da teoria da análise transacional dentro das escolas, das instituições, de uma maneira geral. Onde tiver pessoas, existem relacionamentos. E a análise transacional é eminentemente uma teoria das relações humanas. Por isso, a facilidade de utilizar nas diversas áreas. A área clínica foi a primeira a desenvolver toda a abordagem. Depois, em seguida, veio a área empresarial, a área organizacional, em seguida a área educacional. Existem formações para analistas transacionais dentro dessas três áreas específicas. Por exemplo, a área clínica, quem é que tem, vamos dizer assim, possibilidade de se formar e tornar um analista transacional na área clínica? É o psicólogo e o médico, ou estudantes de 8º, 9º, 10º período. Na área organizacional, nós temos também a possibilidade de dar formação, de formar analistas transacionais para qualquer indivíduo que tenha um nível superior. Cursando esses níveis. Pode ser 8º período, 9º período, 10º período de administração, economia, engenharia, medicina e inclusive psicologia. E na área educacional nós temos também a possibilidade de formar analista transacional para aquela área da pedagogia, pessoas que cuidam da educação de uma maneira geral. Tá? A outra característica da análise transacional é uma abordagem contratual. Como é que é isso? O contrato, claro, tem um contrato formal, por exemplo, se for na área clínica, qual é a duração da sessão, qual é o dia e a hora da sessão, qual é os honorários. Isso é o contrato formal. Agora tem o contrato, que é o contrato psicológico, vamos falar assim,
que, por exemplo, a pessoa vai procurar uma terapia análise transacional, a primeira coisa que o terapeuta, que o psicoterapeuta, o psicólogo ou médico analista transacional vai procurar, captar, buscar é a demanda. Qual é a demanda dessa pessoa? O que ele está buscando? Muitas vezes o cliente chega no consultório e nem sabe direito qual é a sua demanda, mas cabe ao analista transacional ir buscando e coordenando isso para formalizar um contrato. Ou seja, vamos supor que o cliente chega para comprar laranja, tá? Então a gente vai procurar. O analista transacional tem por obrigação verificar se ele tem laranja para vender para esse cliente. Não vai querer oferecer para ele maçã, porque ele não está, ele veio buscar laranja. Isso é uma metáfora que eu estou usando para clarificar o que significa um contrato em análise transacional. Se for, por exemplo, dentro de uma área organizacional, dentro de uma empresa, a empresa contrata um analista transacional, com a formação, claro, na área organizacional, para fazer um determinado serviço, trabalho, por exemplo, desenvolver uma equipe. Há que ter um contrato com a empresa formal, mas também há que formalizar um contrato psicológico entre o analista transacional e as pessoas que ele vai dar este treinamento. Porque o analista transacional tem um contrato com a empresa. Vamos dizer assim, os funcionários que vão ser treinados têm um contrato com a empresa. Mas eu não tenho, por exemplo, se eu sou o analista transacional contratado, eu não tenho um contrato com essas pessoas. Então eu tenho que formalizar um contrato com eles no primeiro encontro para que haja possibilidade do trabalho fluir de uma maneira tranquila, tá? Para evitar jogos, evitar trapaças. Trapaças vamos dizer assim, é uma espécie de comunicação subliminar, uma comunicação interior, porque as pessoas que estão num treinamento que uma empresa contratou, muitas das vezes eles não estão ali por, vamos dizer assim, por livre e espontânea vontade, eles estão ali porque a empresa contratou e mandou ele para lá. Então é preciso que o analista transacional também desenvolva um contrato psicológico com eles para ficar bem. E um contrato que esteja coerente, né, com o contrato do analista com a empresa e o contrato que eles têm com a empresa e vice-versa, para ficar coerente, ético, etc. Bom, eu espero ter acrescentado aí algumas informações a respeito do que é análise transacional, tá? Então, no próximo vídeo, que será a videoaula número 3, eu vou falar um pouco mais sobre vamos dizer, a pedra angular da análise transacional, que são os estados de ego, tá? Bom, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.